Olá, meus caros, nós estamos aqui então dando continuidade ao nosso curso de iniciação à teologia católica, a nossa 10ª aula. E eu venho analisando, né, o documento, a Teologia Hoje, da Comissão Teológica Internacional, procurando justamente explicitar nessas aulas, etc., uma das coisas que a gente vem discutindo, que o documento chama atenção, quais são de fato qual é de fato a identidade da teologia católica e principalmente quais são os critérios, né? Já foram aparecendo vários critérios. E hoje eu gostaria de, em primeiro lugar, chamar a atenção para o item 2.3, né, do capítulo 2 do documento, que é toda essa atenção ao que o documento chama de sensus fidelium. Tá? Ora, a primeira coisa que tem que ficar clara, né, que é importante para o documento, é a distinção que o documento faz entre o sensus fidei e o sensus fidelium. Né? O sensus fidei seria justamente o quê? Seria esse senso sobrenatural da fé de todo o povo de Deus. Né? Então eu tenho o povo de Deus, aqueles que de fato são batizados, que estão orientados, enfim, para Deus, mas que têm todo esse vínculo com a igreja, principalmente por intermédio do sacramento do batismo. Então, aqueles que realmente fazem parte desse povo de Deus têm essa percepção, esse senso sobrenatural da fé. E a partir disso, a partir desse sensus fidei, aí entraria o sensus fidelium, que seria essa íntima compreensão das realidades espirituais que os fiéis, né, podem ter. Então, a partir de todo esse senso sobrenatural da fé, o povo de Deus, na sua totalidade, é capaz de ir atingindo toda uma íntima compreensão das realidades espirituais. A partir dessas considerações, nós percebemos o quê? Que, além, como já foi dito antes, né, da questão dessa infalibilidade da igreja, manifestada, por exemplo, quando o Papa fala ex cátedra, né, ou nos concílios ecumênicos, né, os bispos ali em comunhão com o Santo Padre, e agora o documento chama a atenção, mostrando que também, né, Deus fala, esse Espírito Santo também se manifesta, né, nessa realidade dos fiéis, nesse senso sobrenatural deles, que capacita o povo de Deus enquanto um todo a ter uma compreensão muito íntima dessas realidades espirituais, né, e divinas. Né? Ora, o sujeito dessa fé não é um indivíduo em particular ou um grupo, mas o povo de Deus em seu conjunto, que no poder do Espírito Santo afirma a palavra de Deus, né? Recebe essa palavra e tem toda essa intimidade e essa compreensão com a dimensão da palavra. Uma coisa que o documento vai chamar a atenção, vai dizer que não é por acaso que o Concílio Vaticano II, no seu documento, né, a Lumen Gentium, primeiramente, ou seja, antes de falar, né, dos bispos, antes de falar da igreja hierárquica, do clero, o documento chama a atenção justamente para o quê? Para o povo de Deus. Então, primeiro o documento se refere ao povo de Deus e a esse sensus fidei presente nesse povo de Deus, para depois falar dos bispos, né? Que junto com o Santo Padre, né, em comunhão com ele, vão formar justamente o que? O magistério da igreja. Né? Então, por um lado, de fato, nós temos os pastores da igreja que vão guiando o povo de Deus, né? Mas esses pastores da igreja que guiam o povo de Deus, antes mesmo de serem aqueles que comandam, eles fazem parte desse povo de Deus, né? Eles são membros de uma comunhão dos fiéis. Então, em primeiro lugar, não são bispos,
mas eles são, na realidade, fiéis e fazem parte dessa comunhão de fiéis, desse povo de Deus. É um povo de batizado, de consagrado, e é nesse povo que vão surgir, né, a partir desse povo, que Deus vai chamar os seus sacerdotes, né, os bispos, esses sucessores dos apóstolos, etc. Então o documento faz questão de chamar atenção justamente para esse ponto, para mostrar como é importante essa questão do povo de Deus e essa presença do Espírito Santo, dessa sensibilidade espiritual no povo de Deus, né? Ele cita até uma frase de Santo Agostinho para mostrar justamente essa distinção, né? Como Santo Agostinho dizia no seu Sermão 340, que para vós eu sou bispo, convosco eu sou cristão, né? Então é interessante essa distinção que Agostinho faz, ou seja, junto convosco, enquanto batizado, eu sou simplesmente um cristão, que faço parte dessa igreja, desse povo de Deus. Mas para vós, né, aí eu me torno o quê? Um pastor, um bispo, um sucessor dos apóstolos, que existe justamente para quê? Para ajudar o povo, para estar a serviço, né, da fé e ajudar essas pessoas a se aproximarem cada vez mais de Deus. Ora, devido à importância, né, desse tema, ou seja, do sensus fidei e do sensus fidelium, né, desse senso sobrenatural da fé presente nos fiéis, dessa íntima compreensão que os fiéis podem ter dessas realidades espirituais, o documento no item 34 questiona justamente isso, ou seja, qual é a natureza e qual é a localização desse sensus fidei e desse sensus fidelium, né, nesse contexto teológico e eclesiológico, né, contexto da igreja. Ora, esse ponto é importante porque, veja o que o documento diz, o sensus fidelium não significa simplesmente a opinião da maioria de um determinado tempo ou cultura, nem é apenas uma afirmação secundária em relação com o que vem primeiro, ensinado pelo magistério. Então veja que o documento chama a atenção para duas coisas aqui que são extremamente importantes. Primeiro, eu não posso entender essa íntima compreensão ligada a todo um senso sobrenatural da fé, eu não posso compreender esse senso fidélio como uma mera opinião da maioria, né? Como se fosse uma questão meramente de democracia, de votação. Vamos ver o que a maioria acha, o que a maioria decidiu, está decidido. Não, não é isso. Ou seja, não é questão simplesmente da opinião de uma maioria. O que uma maioria acha em um determinado tempo, lugar, cultura, né? Não é isso, esse senso da fé aqui dos fiéis, né? Também não é uma mera afirmação secundária, né? Ou seja, o magistério vem e ensina primeiro e depois é como se viesse uma afirmação da parte do povo de Deus. Também não é isso, né? Ou seja, segundo o documento, tanto o sensus fidelium, né, e o sensus fidelium relacionado ao sensus fidei, nada mais é, né, do que, de fato, uma íntima relação com a palavra de Deus, né, essa penetração na palavra de Deus, e que guia realmente as pessoas nos caminhos da fé, né, pelos seus pastores. Ou como diz o próprio documento, o sensus fidelium é o sensus fidei do povo de Deus na sua totalidade. Então, essa íntima compreensão que o povo de Deus tem dessas realidades espirituais nada mais é do que o próprio senso sobrenatural da fé do povo de Deus em sua amplitude, na sua totalidade, né? É o povo de Deus tendo uma compreensão a partir desse senso sobrenatural, obediente à própria palavra de Deus, que ele teve a oportunidade de ouvir, de conhecer, de acolher na sua vida. E ao mesmo tempo que é obediente à palavra, esse povo também é guiado nos caminhos da fé pelos seus pastores,
Daí vem a importância, né, dos bispos. Então, dessa forma, o sensus fidelium é o sentido da fé que, por um lado, está profundamente enraizada no povo de Deus, né, que recebe e compreende e vive a palavra de Deus na igreja. Então, é um senso de fé que, de fato, está intimamente estruturado, enraizado nesse povo de Deus, porque esse povo de Deus recebe, compreende e vive a palavra de Deus. Mas recebe, compreende e vive onde essa palavra de Deus? Na igreja. Né? Então isso, de fato, segundo o documento, não é uma coisa secundária, não é algo que pode ser esquecido e muito menos desprezado na teologia, né, nos estudos teológicos. Tanto que na sequência do texto, no item 35, o documento vai fazer referência justamente qual deve ser a postura do teólogo perante esse sentido da fé, né, perante esse senso da fé, esse senso sobrenatural da fé e essa íntima compreensão que o povo de Deus muitas vezes tem das realidades espirituais. Né? Então, o teólogo, em relação a esse sensus fidelium, ele, em primeiro lugar, tem clareza de que isso é um ponto, um tema extremamente importante para ele, porque não é apenas uma questão de algo importante no sentido de atenção, de respeito, mas também é uma base, é um lugar para ele poder fazer a sua própria teologia, o seu trabalho. Né? Então, se existem os lugares teológicos, um dos lugares é justamente esse sensus fidelium. Tá? Ou seja, o teólogo, ele olha isso como locus, né, como lugar para desenvolver o seu trabalho, como ponto de referência, e ao mesmo tempo ele depende do sensus fidelium. Por quê? Porque a fé que ele investiga, que ele procura explicar, essa fé que ele investiga para explicar, vive aonde? Ela se manifesta aonde, principalmente? No povo de Deus. Então esse próprio teólogo, ele deve participar da vida da igreja para que ele possa ter uma viva consciência dessa própria fé, né, da própria igreja. Mas uma outra coisa que o documento também chama a atenção é que dentro desse contexto da relação do teólogo e o seu trabalho com o sensus fidelium, do povo de Deus, é que ele tem um serviço muito importante e muito especial dentro da igreja. Né? Ou seja, o teólogo realmente católico, ele procura explicitar a fé da igreja, como ela se encontra nas escrituras, na liturgia, nos credos, nos dogmas, nos catecismos, etc. e etc. Inclusive no próprio, né, sentido de fé dos fiéis, no próprio sensus fidelium dos fiéis. Né? Então, os teólogos podem, digamos, dar uma contribuição muito interessante no sentido de esclarecer e de estruturar, articular o conteúdo do sensus fidelium, ou seja, essa vivência da fé, essa compreensão do povo de Deus, nem sempre é uma coisa muito clara, organizada, articulada, mas às vezes até uma coisa um pouquinho confusa, né, desarticulada. O teólogo é aquele justamente que vai observar, analisar, buscar entender, mas mais do que isso, ele vai tentar explicitar e organizar justamente o conteúdo dessa compreensão, dessa vivência, dessa experiência do povo de Deus. Né? Logo, recai sobre o teólogo essa função de examinar, né, as tradições, as diversas expressões de piedade popular, as novas correntes de pensamento que vão surgindo no interior do povo de Deus, os diversos movimentos que vão surgindo dentro da igreja e analisar até que ponto são fidedignos, né, ou não, mas enfim, tentar em primeiro lugar realmente compreender antes de emitir qualquer tipo de juízo. E o documento deixa bem claro também que, mesmo que sejam feitas avaliações críticas dos teólogos em relação a essas
vivências e expressões, tudo isso deve ser feito de uma maneira construtiva, com o devido respeito, humildade, caridade, etc. Né? Então, o que a gente percebe aqui nessa parte do texto é que, de fato, mais um critério para a teologia católica é aquilo que o documento chama de sensus fidelium, né? Ou seja, a teologia deve esforçar-se para descobrir e articular com precisão o que os fiéis católicos realmente acreditam. Essa observância, essa análise, essa vivência do que realmente o povo de Deus está vivenciando, está interpretando, está compreendendo, porque muitas vezes esse povo, que é um povo de batizado, um povo de consagrado, né? Ali nesse senso dos fiéis, nesse sentido da fé, nós também temos toda uma fidelidade e manifestação do povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, os teólogos e os próprios pastores da igreja devem procurar também ajudar o povo de Deus a não deixar se enganar, a não deixar se levar, né, pelos modismos, pelos joguetes das ondas, né, e agitados por todo o vento de doutrina. Ou seja, não deixar se levar por qualquer coisa que vê, que ouve, que lê, mas de fato ajudar os fiéis a atingirem toda uma maturidade na fé, né? Então, se por um lado tem que orientar, acompanhar e ajudar a atingir essa maturidade, expressando a verdade do amor, por outro lado também reconhecer que Deus, através da totalidade, do conjunto do povo de Deus, né, e não simplesmente através da opinião de um grupo, né, numa cultura, numa época, né? Não, esse sensus fidelium pressupõe o sensus fidei, e pressupõe principalmente que nós estamos falando aqui da totalidade do povo de Deus, inclusive os próprios pastores da igreja que fazem parte desse povo de Deus. Então não vamos confundir, né, o sensus fidelium com meras opiniões de uma certa maioria, né? Não é isso, né? A igreja não é simplesmente como se ela fosse uma instituição meramente humana fundada numa democracia estabelecida pelos próprios homens. Não. Uma coisa é todo esse processo de participação, mas dentro da igreja nós precisamos ter claro que a cabeça é o Cristo, né? E a alma é o Espírito Santo. E de fato Deus fala de diversas maneiras dentro da igreja, dentre elas por esse senso de fé dos próprios fiéis, né? Mas que não devem ser entendido simplesmente como a opinião da maioria. Não, não é isso, tá bom? Uma outra coisa que é fundamental, ou seja, a partir das considerações que nós vimos aqui, a gente percebe, e o documento ele realmente chama a atenção nesse capítulo, para uma outra coisa muito importante, que por um lado, uma coisa que eu já falei bastante nas aulas anteriores, que do ponto de vista católico, a questão do magistério da igreja, da adesão ao magistério da igreja, também é uma coisa extremamente importante. E aí, uma coisa que a gente sabe que aconteceu no decorrer da história, muitas vezes foi um certo conflito entre, de um lado, nós temos ali o magistério da igreja, formado pelos bispos, em comunhão com o Santo Padre, né, o próprio Santo Padre, etc., o Papa, e do outro lado ali os ensinamentos e a figura dos teólogos. Então, nessa parte do texto, no 2.4, no item 37, o documento chama a atenção justamente para isso, ou seja, do ponto de vista da teologia católica, o magistério é um fator fundamental na própria tarefa teológica. Isso é uma coisa que não é imprescindível, né? Por que isso? Porque a teologia recebe o seu objeto, no fundo, de Deus, né? Mas é por intermédio da igreja, cuja fé é autenticamente interpretada pelo único magistério vivo da igreja, como eu já trabalhei e discuti em aulas anteriores, né? Então, essa fidelidade ao magistério, ela é um pressuposto, né, presente no trabalho teológico. E, além disso, é algo necessário para que a teologia possa ser ciência da fé e ter uma função eclesial.
né? Porque senão, de fato, nós podemos ter ciência da religião, podemos ter várias coisas, mas, ou até falarmos de teologia, mas não enquanto uma ciência da fé, né? Uma ciência da fé e que possui uma perspectiva, uma função eclesial, né? Ou seja, ligada a toda uma comunidade de fé. Então, uma correta metodologia teológica, ela requer o quê? Uma compreensão adequada da natureza da autoridade do magistério, né, da igreja, e também uma compreensão clara das relações que devem existir entre, de um lado, os teólogos, né, ou a teologia, ou o trabalho teológico, e o magistério eclesiástico. Primeira coisa que o documento chama a atenção e que é fundamental é que os bispos e teólogos, eles possuem vocações distintas, são vocações diferentes e que deve existir um respeito às respectivas competências, né? Deve existir um respeito mútuo, seja dos teólogos em relação aos bispos, seja dos bispos em relação aos teólogos. Justamente para quê? Para se evitar todo tipo de reducionismo, né? Então, o magistério não pode reduzir a teologia a uma ciência meramente repetitiva, ou seja, o magistério da igreja não pode achar que o trabalho teológico é simplesmente repetir aquilo que o magistério diz, né? Não, a teologia não pode ser vista apenas como isso, como uma atitude meramente repetitiva, dizer o que os pastores já disseram. E, ao mesmo tempo, também, os teólogos precisam tomar cuidado para não cair numa certa pretensão de substituir o ofício de ensino dos pastores da igreja. Ou seja, o ofício de ensinar, de fato, a fé àqueles que pertencem à igreja é dos bispos, né? Mas também os bispos não podem achar que a teologia ou a função do teólogo é meramente repetir aquilo que eles dizem. Então, esse é o próprio documento que chama a atenção, ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, a sua vocação, e deve haver um respeito mútuo, porque as duas vocações são extremamente importantes no interior da igreja e da sociedade, enfim, enquanto um todo. A partir dessa consideração inicial, então, o documento no item 38 diz que uma forma de dirimir toda essa polêmica, toda essa dificuldade, é entender a igreja justamente como comunhão, né? Diz que é um bom ponto de referência a partir do qual a gente pode ver toda uma relação frutífera entre o trabalho dos teólogos e o trabalho do magistério da igreja, né? Então, diz aqui, a primeira coisa a reconhecer é que os teólogos em seu trabalho e os bispos em seu magistério estão ambos sob o primado da palavra de Deus. Ou seja, ninguém está acima da verdade, ninguém está acima da palavra de Deus. Tanto os bispos quanto os teólogos estão submetidos e a serviço da palavra de Deus. E lembrando que a palavra de Deus aqui não é só a Sagrada Escritura, né? Então lembre um pouco as aulas anteriores e aquilo que o documento diz. Logo, entre os bispos e teólogos deve haver uma colaboração reciprocamente respeitosa, né? Então, esse escutar de maneira obediente à palavra e proclamá-la de forma fiel, né? Ser atento aos sensus fidelium, que nós acabamos de analisar aqui, né? Esse senso espiritual de fé dos fiéis, essa preocupação de transmitir a palavra, o modo de transmissão, enfim, em todos esses aspectos, bispos e teólogos, eles, cada um tem a sua função, a sua missão, e precisam viver nesse constante diálogo e respeito e numa postura de escuta e de serviço e de submissão a essa palavra. Ou seja, a teologia, por um lado, o que ela vai fazer? Ela vai investigar a fé. Ela vai procurar apresentar a fé da igreja de uma maneira articulada, enquanto que o magistério ele vai proclamar essa fé de maneira, né, autenticamente interpretada. Então, isso mostra o quê? Mostra
na sequência do próprio texto, a Comissão Teológica Internacional, né, os membros que compõem a comissão vão chamar a atenção para mostrar que, por um lado, o magistério necessita da teologia. Né? O magistério da igreja precisa da ajuda dos teólogos e do trabalho dos teólogos. A fim de quê? A fim de demonstrar em suas intervenções não só toda uma autoridade espiritual, tradicional, doutrinal, mas também toda uma competência teológica, toda uma avaliação crítica por trás. Ou seja, é mostrar que aquilo que está sendo dito não é só baseado numa mera autoridade eclesiástica, mas também em toda uma capacidade e competência, fruto e resultado de uma pesquisa, de uma estruturação, de um trabalho teológico rigoroso, sistemático e sério. Dessa maneira, qual deve ser a consequência? A consequência é que os bispos devem ter a sua humildade para poder, muitas vezes, pedir a ajuda dos teólogos, né? Escolher teólogos como assessores, né? Consultar os teólogos para preparar documentos e por aí vai. Né? Então, no primeiro momento, essa postura do bispo que digamos, que reconhece a necessidade que ele tem desse trabalho teológico. Né? Por outro lado, né, aí o documento chama a atenção para o outro lado, o magistério da igreja também é uma ajuda indispensável para o trabalho do teólogo, para a teologia. Por quê? Porque é justamente o magistério que transmite autenticamente o depósito da fé. Então, naqueles momentos, muitas vezes no trabalho teológico, isso é muito comum, se cai em questões delicadas, cruciais, difíceis, que requer às vezes um discernimento muito apurado, muito difícil. É nesses momentos decisivos de discernimento que o magistério da igreja acaba sendo uma grande luz, um grande ponto de apoio nesse trabalho do teólogo, para que ele não escorregue, digamos assim, para conclusões extremamente indevidas, confusas, enfim, que contradizem, né, a própria verdade. Logo, os teólogos também precisam ter a devida humildade de reconhecer a contribuição que todo o trabalho magisterial, ou todas as declarações magisteriais podem ter na sua pesquisa, na sua investigação, no seu progresso teológico. Tá certo? Dessa maneira, o que acontece? Veja o que o documento diz. As intervenções magisteriais devem estimular a reflexão teológica. E os teólogos devem mostrar como as suas próprias contribuições estão em conformidade e aprofundam as precedentes declarações doutrinais do magistério. Então, por um lado, o magistério não tem que tolher, né, a reflexão teológica, mas tem que estimular o aprofundamento, o progresso e tem que estimular essa reflexão. Né? E, por outro lado, os teólogos no seu trabalho também precisam mostrar que o que eles estão fazendo, o que eles estão investigando, de uma certa maneira, está contribuindo, né, para o desenvolvimento da expressão da fé da igreja, e que, de uma certa maneira, também está em conformidade com aquilo que o magistério está orientando. E não simplesmente se colocar numa postura de negação, de contradição explícita. Né? Então, se por um lado existe todo esse trabalho dos teólogos, e há um magistério dos teólogos, né, como o texto diz, mas tem que tomar muito cuidado para que esse magistério dos teólogos, fruto do trabalho deles, não se transforme num magistério paralelo alternativo, totalmente contrário ao magistério oficial da igreja. Por quê? Porque, como o documento já repetiu várias vezes, né, e aí em outras aulas eu também já fiz referência a isso, quando se trata de interpretação autêntica da fé, o magistério, de fato, ele exerce um papel que a teologia não pode simplesmente tomar para si. O teólogo não tem
competência para isso. Ou seja, a teologia não pode substituir um julgamento vindo da comunidade científica teológica pelo dos bispos. Não pode substituir aquilo que os bispos simplesmente estão orientando por um julgamento que veio de uma comunidade científico-teológica. Ou seja, a aceitação dessa função do magistério mostra realmente uma autêntica fé. Mas isso também, o documento é muito interessante nesse sentido, diz a aceitação dessa função do magistério em relação à autenticidade da fé exige o reconhecimento dos diversos níveis das afirmações magisteriais. Ou seja, a ideia de que o magistério da igreja é uno, mas existem vários níveis de afirmações magisteriais. Nem todos os documentos e nem todos os pronunciamentos do magistério da igreja têm o mesmo peso. Tá? Então, no próprio documento da Comissão Teológica Internacional, chamado A Interpretação do Dogma na igreja, deixa isso bem claro. Você tem várias afirmações do magistério e existem níveis dessas afirmações. Então, se existem níveis, quer dizer, então, que tem documentos e pronunciamentos que requer uma adesão e obediência maior e outros documentos que conferem uma possibilidade de liberdade de questionamento maior. Então o texto diz claramente, esses níveis diversos dão origem a uma resposta correspondente diferenciada por parte dos fiéis e dos teólogos. Então a resposta de fé, ela vai depender do tipo de documento e do grau de importância dele, do pronunciamento. O ensino magisterial não tem todo o mesmo peso. Está escrito aqui, o ensino magisterial não tem todo o mesmo peso. Isso por si só é relevante para o trabalho da teologia. E de fato os diferentes níveis são escritos por aquilo que são denominados de qualificações teológicas e notas. Então, um documento mais simples, ele tem um peso. Toda uma encíclica papal, por exemplo, já tem um outro peso. Um documento de um concílio ecumênico já tem outro peso, e por aí vai. Tá? Então eu não posso dizer que todos os documentos estão no mesmo nível e todos têm o mesmo peso. Isso realmente não é doutrina da igreja. Há uma diferenciação. Há níveis e pesos diferentes. Justamente por causa dessa gradação, a obediência que os teólogos, como membros do povo de Deus, devem ao magistério, sempre envolve avaliação crítica, construtiva e comentários. Quer dizer, já que existem níveis, o teólogo, então, ele, levando em consideração essa gradação entre os pronunciamentos, quer dizer que o nível de obediência, de adesão, também vai ser diferenciado, ou seja, permitindo, muitas vezes, aquele que faz o trabalho teológico fazer uma certa avaliação crítica, mas de forma construtiva, fazer um certo comentário, Então, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque a dissidência, a ruptura, o negar e o afastar-se totalmente do magistério da igreja explicitamente, isso não faz parte da teologia católica. O termo que aparece no documento é a dissidência, ou seja, ter essa dissidência do magistério, afrontar abertamente o magistério, isso não faz parte da igreja católica. Agora, a investigação, e alguns questionamentos são justificados e até necessários se a teologia quiser cumprir a sua tarefa. Então, o fato de um teólogo investigar um assunto, levantar um problema, fazer um questionamento, ele não se torna nem herege nem dissidente por causa disso. Ou seja, ele está fazendo as suas investigações e pesquisas, ele está levantando problemas, e até para cumprir a sua tarefa enquanto teólogo, ele tem o direito de fazer isso. Agora, ao mesmo tempo, ele tem que apresentar todo o seu trabalho, e na medida em que o seu trabalho é avaliado, também tem que ter a devida humildade para se submeter a essas avaliações. Da mesma forma que ele faz toda uma avaliação crítica, questionando, propondo, ele também tem que, na medida em que o magistério define e se pronuncia, tem que ter essa humildade também de acatar e de acolher essa decisão. Qualquer que seja a situação, uma mera obediência ou adesão formal e exterior por parte dos teólogos não é suficiente.
Ou seja, não é uma questão só de, eu vou ficar quietinho, vou dar uma adesão formal e externa, e dentro de mim eu fico rompendo, renunciando tudo. O documento é bem claro. Só essa dimensão externa não basta, né? Os teólogos devem esforçar-se para aprofundar em sua reflexão a verdade proclamada pelo magistério da Igreja e mostrar suas implicações para a vida cristã e para o serviço da verdade. Então devem buscar, é lógico, estudar, investigar e também buscar ajuda em Deus para conseguir realmente ver e compreender por que a Igreja, por que o magistério da Igreja está propondo o caminho, ensinando determinadas coisas. E muitas vezes o teólogo não consegue aceitar e ver isso. Mas aí é no seu interior, na sua investigação, que ele vai refletir, investigar e vai se esforçar nesse aprofundamento todo, nessa reflexão, para poder realmente compreender a verdade proclamada pelo magistério da Igreja. Então, vejo que é um ministério, um exercício constante, não só de intelecção, mas que pressupõe também uma humildade muito forte, né? E se não tomar cuidado, realmente é o que aconteceu no decorrer da história em muitos momentos. A soberba e o orgulho vêm e a pessoa se torna o quê? Um dissidente, como diz o documento. Há uma dissidência, uma ruptura, né? Eu me afasto da igreja, do magistério da igreja, e aí eu começo simplesmente a criticar, e não só criticar, mas a confrontar, a renegar, né? E acabo fazendo o meu próprio cristianismo. Então, essa relação entre bispos e teólogos deve ser, evidentemente, uma relação boa, uma relação confiante, né? De ambos os lados. Devido justamente ao quê? Devido à vocação de cada um, que é importante, e à responsabilidade de cada um, né? Então o documento dá exemplos aqui bem claro e mostrando que é natural que às vezes exista uma tensão nessa relação entre os bispos e os teólogos entre os bispos. Por quê? Porque onde há vida, onde há verdadeira vida, haverá sempre uma tensão, né? E essa tensão, ela não precisa ser entendida como uma violência, uma hostilidade, uma oposição, mas simplesmente como uma força vital, que muitas vezes é positiva, que acaba colaborando para o próprio aprofundamento da fé. Assim, a liberdade na teologia e a própria liberdade dos teólogos deve ser entendida nesse contexto, segundo o documento, né? Uma coisa que o documento chama a atenção é que, devido a essas dificuldades, ou a essa questão da adesão ao magistério, criou-se em alguns lugares um contraste entre, de um lado, uma teologia científica, de outro lado, teria então uma teologia confessional. A teologia científica, né, seria aquela que seria feita fora de um contexto de fidelidade eclesial, enquanto a teologia confessional seria elaborada justamente a partir de uma confissão religiosa. O documento diz que essa contraposição ela é inadequada, né? Uma contraposição inadequada, ou seja, não tem essa de que temos aqui uma teologia científica e lá tem uma teologia confessional. Na realidade, essas coisas precisam se articular, né? Então, finalizando esse ponto, o que a gente percebe é que vão surgir realmente muitos temas, debates, discussões em relação a tudo isso. Qual é a liberdade do teólogo? Qual é a liberdade da teologia? Qual é a função do bispo? E o próprio documento diz, né, que tudo isso deve ser objeto do quê? De investigação, né, de reflexão. Qual é a liberdade de consciência do crente, né? Mas também eu não posso ver muitas vezes o trabalho do magistério como uma força repressiva, né, ou um freio ao progresso. Então são problemas, são questões que precisam ser enfrentadas e pensadas e analisadas com profundidade, e não ficar apenas em chavões e respostas superficiais. Ou seja, investigar tudo isso faz parte da própria tarefa teológica, segundo o documento, né? Então, essa adesão responsável ao magistério, em suas várias gradações, segundo o documento, também é um grande critério da teologia católica. Ou seja, uma teologia verdadeiramente católica tem todo esse amor pelo magistério da igreja, mas tem uma adesão responsável. E o que é uma adesão responsável? Não é simplesmente ficar aceitando e repetindo o que vem do magistério, mas é, por um lado, obedecer, aceitar e aderir,
mas de acordo com as gradações, exercitar a verdadeira liberdade, onde eu posso, como teólogo, né, e como fiel, fazer um questionamento, colocar um problema, analisar muitas vezes um aspecto que ainda não foi analisado, né? Então, essa investigação, esse questionamento, essa problematização, ela também faz parte, desde que seja feita, evidentemente, não com o espírito de dissidência, mas com devida humildade, respeito, né, obediência ao verdadeiro magistério da igreja, né? E levando em consideração o peso de cada pronunciamento magisterial. É a ideia de que, como eu já falei aqui, o próprio documento disse, né? Nem todo pronunciamento do magistério tem o mesmo peso, né? O ensino magisterial não tem todo o mesmo peso, ou seja, cada pronunciamento, cada documento tem o seu peso, e aí, portanto, é diferente às vezes questionar um simples ali pronunciamento quando de fato é um pronunciamento ex cátedra, por exemplo, tá? Quando é feito pelo Santo Padre. Então, meus irmãos, meus amigos, aqui a gente vê que de fato a teologia católica, né, e o próprio documento vai mostrando como que vai se estabelecendo critérios, né, para eu poder não só identificar, mas como fazer essa teologia. E como que no mundo contemporâneo realmente cada vez mais a figura do teólogo é solicitada, né? Cada vez mais leigos, né? Nós temos muitos teólogos como leigos e leigas, né? E nesse mundo contemporâneo a função do teólogo vai ser bem múltipla e ele pode ajudar em muitas coisas, né? Em vários aspectos, nesse diálogo da igreja, né, com a sociedade, nesse diálogo da igreja com outras denominações cristãs ou outras tradições religiosas, né? Mas para isso o documento também salienta como é importante o teólogo estar inserido na comunidade cristã, como é importante criar comunidades teológicas onde um teólogo apresenta os resultados da sua pesquisa para outros, para que haja realmente toda uma disputa, um debate, né? Toda essa prática medieval de debate, discussão, de uma maneira sadia, civilizada, onde eu submeto as minhas investigações e resultados aos meus pares, àqueles que realmente fazem pesquisa de maneira séria e rigorosa. Tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade a isso, né? Então, dentro desse contexto dos critérios da teologia católica, essa colaboração dos teólogos de maneira profissional, na caridade, formando toda uma comunidade de teólogos, isso também é uma característica da teologia católica, né? Em comunhão aí com o próprio magistério da igreja e as orientações dos pastores da igreja. Então, na nossa próxima aula, a gente dá continuidade às nossas reflexões, aos nossos estudos. Eu peço desculpa pelo atraso das aulas, que realmente não foi possível colocar antes, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade e aos poucos eu vou colocando aqui outras aulas. Eu pretendo ir terminando esse texto, depois a gente vai para o texto do Ratzinger, sobre a natureza da teologia. E essas aulas primeiras, a finalidade é justamente o quê? De fazer toda uma introdução à teologia, né? E um pouquinho aí, de uma certa maneira, ao método teológico. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, né? E você pode inscrever-se no meu canal. Tem a minha página no Facebook, né? E também o meu site, né? Que você possa dar uma olhada no site www.joelgracioso.com.br. Lá tem vários cursos que você pode, digamos assim, usar para a sua formação, para o seu aprofundamento. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Até mais.